Eu estava vendo um podcast do filósofo Clóvis de Barros, ele fazendo umas explicações no Flow Podcast e falando sobre a velocidade da luz, a distância, né, que o universo impõe de uma estrela para outra, anos-luz, milhares de anos-luz, centenas de anos-luz, milhões de anos-luz. E ele falou uma coisa muito que me fez pensar, refletir muito. Deu um nó na minha cabeça. E eu fui pesquisar mais, acabei vendo uns podcasts também do Serjão dos Foguetes, que quando ele fala sobre ciência, astronomia, que eu gosto muito, sou muito interessado nessa área, apesar de eu não me aprofundar. E aí eu vi também o Serjão dos Foguetes falando sobre isso e eu comecei a pensar, porra, então quer dizer que é o seguinte: se você viajar na velocidade da luz, né, para alguma galáxia, algum planeta que é milhares de anos-luz da Terra, né, você sair daqui e você viajar para bem distante, significa que você está viajando no tempo. É como se você chegasse lá na velocidade da luz e quando você chegasse nesse outro lugar, nessa outra galáxia, você poderia assistir desse lugar toda a sua vida. Você poderia assistir toda a sua vida. Porque se você viaja na velocidade da luz e você chega no planeta, você vai ver o passado desse outro planeta, dessa outra galáxia. Então o que a gente enxerga, a gente olha para cima, a gente vê as estrelas. Na verdade, o que a gente está vendo lá no céu não existe mais. Talvez exista, né? Mas talvez não exista mais, porque a gente está vendo o passado. Nós enxergamos o passado, estamos vendo o passado. Quanto mais distante o objeto está, né? Porque tem estrelas que elas estão aí há 60 anos-luz. Pô, 60 anos-luz é uma vida, pô. É uma vida. 30 anos-luz, 4 anos-luz. Tem uma estrela aí que é a 4 anos-luz do nosso sistema solar. É razoavelmente próximo, né? Mas existem estrelas que estão a 60, a 30, a 100, a 500 anos-luz, a milhares de anos-luz. E quando o ser humano descobriu um mecanismo de conseguir viajar, né, para outros locais do universo, né, na velocidade da luz, é uma coisa assim emblemática, dá um nó na cabeça. Né? É uma coisa que dá um nó. Deu um nó na minha cabeça. Eu precisei abrir uma cerveja para pensar, para clarear, na verdade, a minha cabeça, né, para pensar sobre isso. Porque se for descoberto, né, a velocidade da luz é o seguinte: por exemplo, a gente olha para o Sol, o que a gente está vendo lá em cima já aconteceu há 8 anos. 8 anos não, há 8 minutos. Há 8 minutos. Né? A luz que sai do Sol, ela leva 8 minutos para chegar até aqui a Terra. Então a gente está olhando para o Sol, a gente está olhando o passado, né? Que aconteceu há 8 minutos. Isso porque o Sol é relativamente muito próximo da Terra. Né? Então, se você para pensar, nós conseguimos sim viajar ao passado. Isso eu já tinha visto, ouvido no colegial mesmo, ensino médio, não sei se foi na faculdade, mas alguns professores de ciência, né, de astronomia também, eles falavam que ainda não tem um mecanismo, né, não tem uma ferramenta, uma forma de entender como podemos viajar para o futuro, mas nós conseguimos viajar para o passado, simplesmente observando a distância. Né? Então tudo que a gente enxerga ao redor aí na noite, estamos enxergando o passado. Isso é muito interessante porque certa vez aconteceu um acidente, né? Quando eu era pequeno, aconteceu um acidente
E nesse acidente eu meio que saí de mim mesmo, né? Isso aconteceu comigo. Eu tava com uma bicicleta, eu devia estar com uns 14 anos, 15 anos. Eu tava andando de bicicleta, descendo a pista, né, próximo da minha residência, da minha casa. Então fui dar uma volta até uma ponte, e não ouvi um carro vindo, né? O carro, eu lembro até hoje, era um Fiat Quadrado, aqueles que não bebem muito, né? Ele vinha atrás, ele era branco, Fiat branco, ele vinha atrás de mim. E eu não sei, eu já ouvi ele muito próximo, né? Então eu não sei o que aconteceu, que eu decidi virar a bicicleta para ir para outra parte da pista. Foi quando esse Fiat ele bateu na minha bicicleta, eu voei por cima do vidro do carro, né? Por cima do capô do carro, girei e caí lá no fundo do carro. E os caras frearam, né? Ficaram no carro, olharam pra mim, né? Lá no chão, eu tava lá no chão. Mas aí eles perceberam que eu tava me mexendo, eu me mexi. Meio que, né? Me balançando ali, meio atônito. Mas os caras esperaram lá cerca de 1 minuto, olhando pra mim, dentro do carro. Veja bem, dentro do carro. Os caras não saíram do carro, dentro do carro. E nesse 1 minuto, mais ou menos, aí, né, alguns segundos aí, eu acho que não chegou nem a 1 minuto, alguns segundos, 50 segundos, mais ou menos, eu me vi, né, eu me vi, é como se eu tivesse saído do meu próprio corpo e eu me vi lá no chão. Mas foi assim, foi uma coisa muito rápida. E não é questão de estar a poucos metros de mim, não. Eu me vi nas nuvens. Parece conversa de boteco, de bebedeira, de cervejeiro, de cachaceiro. Mas foi o que aconteceu, pô. Eu me vi lá no chão. Eu olhei para baixo e me vi lá no chão. Eu tava com 14 anos, 15 anos nesse acidente aí. A bicicleta eu perdi, né? Não tinha mais jeito, não tinha mais como, porque o carro passou por cima da bicicleta. E a sorte é que a pancada, né? Me fez cair por cima do carro, porque se eu fosse para baixo do carro, tinha ido dessa para melhor. Mas eu passei por cima do carro, né? E nesse pequeno lapso aí, né, de segundos, eu meio que saí do meu próprio corpo, fui lá para depois das nuvens e fiquei olhando para baixo. Fiquei olhando lá o carro, agora sim, o carro bem pequeno e eu uma pontinha lá bem pequena também, mas acima das nuvens. Isso aconteceu. Parece conversa de boteco, mas não, isso aconteceu e eu lembro muito bem, como se fosse hoje. Eu já tinha uma idade ali, eu estava adolescente já, né? Já era pré-adolescente, né? Pré-adolescente, 14 anos. É adolescente praticamente, adolescente. Então, nesse inteirinho aí, eu acredito, né, que eu viajei na velocidade da luz. É como se o meu espírito, né, viajou na velocidade da luz. E quando eu vi esses caras falando aí, né, sobre que você consegue sim ver o seu passado, se você viajar na velocidade da luz, dentro dessa perspectiva que eu tô passando aqui, né, que eu sofri o acidente e eu saí do meu corpo e eu vi a minha matéria lá no chão, e eu viajei em poucos segundos, uma velocidade muito grande, né, lá para cima, para depois das nuvens, em poucos segundos. Eu acredito que o espírito ele viaja na velocidade da luz. E veja bem, eu não tenho religião, não. Eu sou a minha propensão é mais ao agnosticismo, mas são fatos, não estou inventando história aqui, isso aí aconteceu, né? E o ouvinte ele acredita se ele quiser, você pode acreditar, não acreditar, mas para mim isso aconteceu comigo. Não estou supondo, isso aconteceu comigo. Então eu vendo, eu passando por essa experiência, eu passei por essa experiência na minha vida. E eu vendo e ouvindo esses caras falando sobre esses termos científicos, essas questões científicas de que você viaja a velocidade você viajando na velocidade da luz para longe da Terra, e se você observar a Terra de um local que você está muito longe, você consegue ver o seu passado, porque você vê o passado, nós olhamos para cima, para as estrelas, estamos vendo o passado. Então, dentro dessa perspectiva, né, que eu passei lá no passado, na minha vida lá, de 14 anos, que eu sofri esse acidente, tendo essa experiência que eu tive, né, de eu ver o meu próprio corpo, minha própria matéria lá no chão, e unindo a esse conhecimento, significa que
Provavelmente, né, quando a gente morrer, talvez a gente viaje na velocidade da luz e veja assim o nosso passado. Talvez a gente viva em um loop. Talvez depois que a gente partir dessa para melhor, talvez a gente viva em um loop infinito de observar o nosso passado. Pô. Isso bugou muito a minha cabeça, né? Quando eu juntei uma coisa com a outra, né? Esse conhecimento aí que os caras passaram, né? Que a gente vê o passado, as estrelas são o passado, né? Quanto mais distante, mais passado ainda. Com esse fato que aconteceu na minha tenra idade, né? Então quer dizer que, pô, depois que você morre, porque assim, várias filosofias e várias sociedades antigas, né? Várias sociedades antigas e teóricos antigos e etc. sempre falaram que existe sim uma força dentro de nós que nos move e que não é matéria. Existe uma coisa dentro de nós que não é matéria, não é palpável. É uma força que uns chamam de espírito, outros chamam de alma. Os mais religiosos aí vão saber falar, mas cada um tem uma opinião diferente. Mas existe algo que está dentro de nós. A verdade é essa. E eu, por ter passado por essa experiência, eu não tenho como duvidar. Eu passei pela experiência, essa experiência aí. Então não tem como duvidar. Existe sim uma força dentro de nós que não é matéria, né? Não é matéria. Não é palpável. É algo que não é palpável. Existe sim, né? Corpo, espírito e assim e por aí vai. Então várias religiões, várias filosofias, vários teóricos, várias sociedades já falaram sobre isso aí há muitos anos atrás. Mas assim, falar é uma coisa, né? A gente lê é uma coisa, a gente ouvir de outras pessoas é uma coisa, mas outra coisa é você viver isso aí, você passar pela pele isso aí. E isso tá bem claro. Hoje eu tô na casa dos 30 anos, né? Eu tô aí na casa dos 30 anos e isso aconteceu há mais de 15 anos atrás. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu vi meu próprio corpo lá no chão. Então isso para mim significa, sem sombra de dúvidas, que sim, que existe algo que anda na velocidade da luz. Consegue atingir a velocidade da luz, que a gente pode chamar de espírito, de alma, de uma força intrínseca ao nosso corpo. Enfim, nossa consciência pode também ser, né? Pode ser também a consciência. Mas que existe. Né? E ao saber que isso existe, né? E ao saber que nós não iremos ficar eternamente aqui, né? Nós não ficaremos eternamente aqui nessa terra, né? Nós temos aí um tempo de vida. Alguns chegam a 70 anos, a 80, outros a 90, a 100 anos, por aí vai. Nós vamos morrer. Mas eu acredito que essa força, essa consciência, esse espírito, essa alma, enfim, seja lá o que for, ela persiste. Eu acho que isso aí persiste. E que é provável que esse algo aí ele viva em um loop, né, de ver sempre o passado dele. Essa força, essa energia, sempre, como viaja à velocidade da luz, sempre vai estar observando o que fez no passado. Então é muito provável que nós, quando formos dessa para melhor aí, ou para pior, não sei, é muito provável que nós fiquemos observando o nosso passado, como o que a gente fez na vida. É por isso que tem algumas religiões que falam, né, que o inferno é você ver todos os... porque assim, né, em questões de universo não é dias, né? A gente conta dias na Terra, né? Mas para o universo aí é o tempo, né? Mas assim, então beleza, o tempo. Mas assim, eu acho que para esse tipo de força talvez não exista tempo, né? Mas enfim, o infinito, né? Vamos dizer assim, o infinito. Então quando você parte dessa para outra, talvez, muito provavelmente, você fique enxergando lá do infinito o que você fez no passado. Isso infinitamente. Infinitamente você observando o passado. De quando você nasceu, quando você era bebê, criança, né, que saiu ali da sua mãe, o tempo que você foi cuidado pela sua mãe, pelo seu pai, pela sua família, o que aconteceu dia após dia ali. Você vai conseguir enxergar e ver aquilo ali, né, o seu dia a dia, na fase de criança, a fase de bebê,
fase de pré-adolescente, o dia a dia, hora após hora, segundo após segundo, todos os momentos importantes da sua vida, tudo que você fez na sua vida, né? Os momentos mais impactantes, né? O primeiro namoro, a primeira queda, a primeira vez que você andou de bicicleta, primeira vez que você fez uma viagem, primeira vez que você viu um prédio, primeira vez de tudo da sua vida, você vai ver como se fosse um loop infinito. Até a fase de adolescência, a fase adulta, a fase idosa, vendo todos os momentos, tudo o que você fez, como se você estivesse vivendo aquilo novamente. Então é basicamente você vai viver tudo aquilo que você fez novamente. Eu estou supondo, não tenho certeza, mas pelo que eu vi e pelo que eu adquiri de conhecimento com relação a esses caras aí, né? O Clóvis de Barros, que ele falou sobre isso, o Sérgio lá que falou sobre isso também. E a minha experiência que eu tive, eu vivi, eu passei na pele isso aí. Então é muito provável que quando a gente sair disso aqui, a gente viva observando a nossa própria vida todos os dias não, né? O tempo todo, no infinito. Infinitas vezes a gente vendo o que a gente fez. A gente vendo o que a gente fez. Então, voltando para a questão das religiões, né, que a religião, tem religiões que falam que o inferno é isso, né? O que seria o inferno, né? Tem religiões que falam que o inferno seria você ver infinitas vezes tudo aquilo que você fez enquanto você estava vivo na Terra. Veja que coisa coisa interessante, né? O inferno seria você estar vendo tudo aquilo que você fez. A maldade que você fez, as coisas, os atrapalhos de vida que você fez com relação a outras pessoas, os atrasos que você deu a outras pessoas, o mal que você fez a outras pessoas. Ou vice-versa também, né? O bem que você fez, né? As coisas boas que você fez. Enfim, cada um tem a sua história, o seu histórico aí, né? Das coisas boas e das coisas ruins que cada um fez na vida, né? Então, muito provavelmente a gente vai estar assistindo isso infinitamente. É muito provável, né? É uma hipótese, né? É uma hipótese do que possa acontecer, né? É como a gente vê aí por exemplo, quando chega no final do ano, né? Aí tem o Dia dos Finados, né? O que seria o Dia dos Finados, por exemplo? Né? Uma representatividade pequena, minúscula do que eu acabei de falar aqui. Né? O que é o Dia dos Finados? Não é uma lembrança que as pessoas vão lá levar a vela, né? Pelo menos na religião cristã, né? Religião católica, religião cristã. O pessoal vai lá no túmulo das pessoas para lembrar de momentos. Isso a pessoa, ou seja, você que é cristão, você que é católico, os evangélicos não vão, né? Não fazem isso, né? Isso. Mas existem religiões que fazem isso, que lembram dos. Tem o povo aí dos Estados Unidos, né? O povo europeu também tem o Halloween, né? O pessoal do Ocidente, né? Faz muito isso aí, que é você levar velas, né? E o que seria isso? Não seria exatamente a vela, uma representatividade, né? Uma luz para você lembrar de alguns momentos daquela pessoa que já morreu? Você vai lá no cemitério, passa algum tempo lá com a vela acesa, lembrando do que aquela pessoa fez. É exatamente isso aí. Lembranças, são lembranças. Mas lembranças de uma pessoa que está ali com a vela e está viva, né? Então é como se fosse uma representatividade do que eu acabei de falar aqui, né? Dessas minhas hipóteses aqui, né? E isso é muito interessante porque chega uma hora que você está vivendo aí, né? A gente vive igual louco, né? O cotidiano da vida aí é uma loucura, a gente faz isso, faz aquilo, né? Tem que trabalhar, tem que cuidar da família, tem que cuidar da própria vida, né? Do próprio espaço, não pode parar, a gente não pode ficar pensando, refletindo muito. Nós temos uma vida para viver, né? Temos que nos alimentar, temos obrigações naturais do dia a dia e a gente não para muito para pensar. Uma vez eu estava conversando com os colegas e aí me bateu um tipo de reflexão como esse, né? E no meio da rapaziada eu falei, poxa, vocês já imaginaram o que vai acontecer
quando a gente morrer. O cara lá olhou pra mim assim e começou a fazer chacota, né? E todo mundo começou a rir, né? Pô, ninguém para pra pensar sobre isso aí, né? Ninguém para pra refletir sobre isso aí, né? O pessoal toma como chacota, né? Mas isso vai acontecer, pô. Uma hora a gente vai morrer, pô. Inclusive em qualquer momento, a qualquer momento, a qualquer momento. Não significa que você vai viver até os seus 80 anos. Não significa, pô. Pode acontecer amanhã mesmo. Pode acontecer amanhã mesmo, né? Numa estrada, no trabalho, dormindo. A qualquer momento, pô. Problema de saúde, acidente, né? Acontece a qualquer momento, né? Aliás, todos os dias isso acontece, né? E simplesmente a gente acabou, né? Mas ninguém para pensar, pô, e quando acabar, pô, o que é que vai acontecer, né? O fato é que ninguém sabe, né, o que vai acontecer, né? A gente só supõe, né? São hipóteses, né? Eu levantei uma hipótese aqui, né? Mas ninguém para pensar, né, sobre o que pode acontecer. Então o que eu tiro de tudo isso aí, né? O que eu tiro de tudo isso é o seguinte, pô. É que já que se essa minha hipótese for levada a algo que realmente aconteça e que realmente acontece, o que faz, qual é o impacto que isso traz para minha vida? É que caso isso realmente aconteça, eu vou estar enxergando tudo o que eu fiz, tudo o que eu faço e tudo o que eu posso fazer no futuro. Então, eu fico imaginando, porra, eu vou ficar lá no infinito, em forma de looping, infinitas vezes, olhando e observando o que eu fiz.